Alguns pontos de acupuntura são facilmente localizados porque eles estão exatamente em cima das referências anatômicas. Outros pontos estão localizados a determinadas distâncias da referência e para localizá-los da forma correta, é necessário utilizar o conceito de medidas em zoom, que é justamente o tema desta aula. Nós vamos falar sobre o sistema de medidas em zoom e como utilizá-lo na prática clínica para a correta localização dos pontos de acupuntura. Lá na China antiga, talvez fosse mais fácil, porque a medicina chinesa era transmitida de forma oral no sistema mestre-discípulo. Então, quando o mestre queria mostrar para o discípulo onde estava um ponto de acupuntura, bastava ele mostrar, olha, o ponto é exatamente aqui. Só que com o passar do tempo, a transmissão da medicina chinesa também passou a ser de forma escrita. E daí veio a necessidade de ter uma descrição teórica e exata da localização de cada um dos pontos de acupuntura. E para fazer isso, o chinês utilizou um sistema de medidas chamado de Tsun. Então, Tsun não é algo relativo unicamente à medicina chinesa. É um sistema de medidas chinês que tem uma característica bastante interessante. Ele é relativo. Quando eu falo para você sobre 1 centímetro, você sabe exatamente quanto é 1 centímetro. Assim como qualquer pessoa no mundo sabe exatamente quanto é 1 centímetro. Mas, quando eu falo em 1 Tsun, essa é uma medida não precisa. Ela é uma medida relativa. E no caso da medicina chinesa, ela vai ser relativa ao paciente, ou seja, a proporção do paciente e também as relações conhecidas entre as estruturas e referências anatômicas do paciente. Isso quer dizer que, quando trabalhamos com medidas em Tsun, nós trabalhamos com medidas que são relativas. Relativas a quem? Ao paciente e não ao profissional. E daí vem que a definição de 1 Tsun é a medida de 1 polegar. Então, isso aqui é 1 Tsun meu, da professora Ana. Você vai ter exatamente a sua medida de referência de 1 Tsun. E daí continua. 2 dedos, 1 Tsun e meio. 3 dedos, 2 Tsuns. E 4 dedos, nós temos 3 Tsuns. E a partir dessa referência que nós vamos utilizar para a localização de vários pontos de acupuntura, inclusive, e é dessa forma até os dias atuais. Então, toda vez que você pegar um atlas de pontos de acupuntura, você vai ver lá referências em Tsun. Por exemplo, aqui, a referência da localização do P6 é 5 Tsuns distantes do P5, que está na prega do cotovelo, ou 7 Tsuns distantes de P9, que está na prega do punho. Você escolhe como você quer localizar o P6. Mas, se você localizar com referência o seu dedo ao invés do dedo do paciente, você já errou. Se você fizer essa localização de forma precisa, de forma geral, você também errou. Por quê? Medida em Tsun é relativa. Então, para utilizar medidas em Tsun, nós precisamos utilizar a medida entre duas estruturas do corpo para localizar corretamente o ponto de acupuntura. Fica tranquilo que eu vou explicar isso melhor. Na prática, a gente vê muita localização de ponto de acupuntura sendo feita de forma errada. Por quê? Utiliza essa medida em Tsun absoluta. Então, se eu quero localizar um ponto que está a 3 Tsuns, por exemplo, aí, da parte inferior do joelho, eu vou lá, coloco o meu dedo, onde bate o último dedo, exatamente ali está o ponto de acupuntura. Os profissionais, muitas vezes, nem palpam a região em busca da depressão. Lembrando que todo ponto de acupuntura é um buraco, é uma depressão. E aí, nós temos o erro de número 1, utilizar a medida dos dedos do profissional e não do paciente. Lembrando que a medida em Tsun, ela é relativa ao paciente e não ao profissional. Então, se eu for atender uma criança, por exemplo, e utilizar de referência o meu polegar e não o polegar da criança, eu já começo errando. Por quê? A criança é muito menor do que eu e a localização dos pontos de acupuntura nela são relativas ao Tsun dela e não ao meu. Então, cuidado com isso.
Referência em Tsum é do paciente e não do profissional. Ah, professor, então basta pegar a mão do paciente, a minha mão, mais ou menos ali fazer uma conta e sair colocando as medidas para localizar um ponto de acupuntura? Não. Isso funcionava lá na China antiga ou na China atualmente também, porque todos os chineses têm a mesma proporção corporal. Quando a gente vem para o Ocidente, a gente tem uma miscigenação muito grande de pessoas. Então, cada pessoa vai ter uma proporção corporal diferente. Eu tenho pessoas que têm o tórax maior, eu tenho pessoas que têm membro inferior maior e eu tenho pessoas que são alongadas. Então, cada pessoa vai ter a sua própria proporção, o que faz com que a medida absoluta de Tsum não seja a melhor opção para a localização de pontos de acupuntura. A gente precisa utilizar a medida em Tsum, só que de forma relativa, considerando o tamanho em Tsum entre determinadas estruturas do corpo. Então, olha só um exemplo rápido para você entender exatamente do que eu estou falando. Aqui nós temos o ponto VB14. A descrição da localização desse ponto é que ele está na linha da pupila, um Tsum cranial, ou seja, em direção ao crânio, ao meio do supercílio. Então, eu vou vir aqui com você agora e vou localizar o meu VB14 com base na medida em Tsum. Ele está aqui, certo? Só que isso é a medida em Tsum relativa. Eu tenho que considerar quanto que tem de medida em Tsum da testa do paciente. E a gente sabe da medicina chinesa, das referências de medidas em Tsum, que entre a sobrancelha e a raiz do cabelo existem 3 Tsuns. Em mim, em você, na criança, no bebê, em qualquer pessoa. Então, por exemplo, a minha testa é grande. Aqui, ó, eu tenho mais do que 3 Tsum. Falta, sobra aqui em cima. Então, se eu fizer uma referência com base absoluta no Tsum, eu já começo errando. Como que eu faço isso da forma correta na prática clínica? Eu vou pegar a região, dividir em 3 partes iguais, porque eu sei que daqui até a raiz do meu cabelo são 3 Tsuns. Então, eu divido em 3 partes iguais, e aí eu vou localizar, palpar a região para encontrar o VB14, que está aqui, e não aqui embaixo. Então, quando eu faço localização por medidas em Tsum, eu vou considerar a referência, o tamanho em Tsum da região, e aí eu vou dividir em partes iguais e vou palpar para localizar o ponto. Porque dentro dessa miscigenação também, a gente tem uma localização teórica do ponto. Mas na prática, essa localização pode ser um pouquinho alterada. Pode ser que a pessoa, por exemplo, tenha machucado a testa, pode ser que esteja inchada, pode ser que a pessoa seja mais obesa, mais magra. Então, tudo isso vai fazer diferença na localização de pontos. Mais uma vez, lembrando que a correta localização de pontos depende da palpação. Eu vou encontrar a região onde está localizado o ponto e aí eu vou palpar para encontrar a depressão. Com um pouco de prática, você vai ver que quando você palpa a região, o seu dedo ele vai cair literalmente dentro dos pontos de acupuntura. Talvez você consiga ver aqui na tela agora a minha localização de pontos. Então, é sempre o cachorro farejante. Esse é um termo que é utilizado lá na China, inclusive. Você vai palpar o paciente buscando as depressões, buscando os pontos de acupuntura. Então, a forma correta de localização de pontos de acupuntura baseados em medidas em Tsum é muito simples. Você tem que saber a distância em Tsum entre 2 estruturas do corpo e depois localizar o ponto de acupuntura com base neste tamanho da região. Por exemplo, entre a glabela e a linha anterior do cabelo, então essa região aqui da sobrancelha até a linha do cabelo, nós temos 3 Tsuns. Todos os pontos que estão localizados nesta região, eles vão ter uma medida em Tsum relativo. Então, vai falar, olha, está 1 Tsum acima da sobrancelha, está 1 Tsum abaixo da linha do cabelo. E aí, eu faço essa divisão em 3 partes iguais e localizo de forma adequada qualquer ponto localizado na região da testa. Claro, lembrando da palpação. Da linha
anterior do cabelo até a linha posterior do cabelo são 12 tsuns. Não importa se a cabeça é grande, não importa se a cabeça é pequena. Então, quando eu for localizar pontos de acupuntura na região da cabeça, e aí eu tenho lá uma de medida em tsum, uma referência em tsum, eu vou usar que da parte da linha anterior à linha posterior são 12 tsuns. Eu faço a divisão em partes iguais e aí eu vou palpar para localizar o ponto de acupuntura da forma correta. E para o restante do corpo é o mesmo raciocínio. Entre os ângulos da linha do cabelo, que é o ponto E8, nós temos 9 tsuns. Então, dentro dessa região aqui também, quando eu venho para a lateral, eu vou usar esta referência para encontrar os pontos de acupuntura. Entre a linha média do corpo e a extremidade do processo acromial, são 8 tsuns. Então, todos os pontos nesta região, também eu vou considerar esta medida relativa em tsum. Entre os pontos médios das clavículas, também são 8 tsuns. Assim como 8 tsuns também é a medida entre o centro dos mamilos. Ou seja, de um mamilo até a linha média, eu tenho 4 tsuns, relativo, obviamente, porque o mamilo ele pode se deslocar principalmente nas mulheres, de acordo com o formato da mama, de acordo com a musculatura e assim por diante. E aí eu tenho entre o centro dos mamilos 8 tsuns. Entre o umbigo e o ângulo externo costal, também nós temos 8 tsuns. Então, como que eu localizo VC12 na prática clínica? Que está a 4 tsuns craniais ao umbigo, ou seja, 4 tsuns acima do umbigo. Localizo o umbigo, é muito fácil. Localizo o ângulo externo costal, então eu venho circulando as costelas. No momento que meus dedos se unem, ali é o ângulo intercostal, externo-costal, e aí eu pego essa medida, que eu sei que é 8, divido em duas partes iguais. Na divisão de duas partes iguais, eu tenho exatamente a localização do VC12. Entre a prega axilar e a prega cubital, que é a prega do cotovelo, eu tenho 9 tsuns. Então, para localizar qualquer ponto nesta região, eu vou considerar 9 tsuns também. Quando eu vejo lá uma localização, é 2 tsuns da prega axilar ou é 1 tsum da prega cubital, eu vou fazer essa divisão, divido em 9 partes iguais e aí eu palpo a região para localizar o ponto. Entre a prega cubital e a prega do punho são 12 tsuns. Então, como que a gente localiza P6? Nós vamos pegar uma linha que vai de P5 a P9, saber que essa linha tem 12 tsuns. Independente de ser o meu braço, o seu braço, o braço da criança, o braço do ciclano, não importa. Todo mundo tem 12 tsuns nessa região aqui. E aí eu vou dividir em 12 partes iguais, e aí eu escolho 7 partes partindo do P9 ou 5 partes partindo do P5. Aí eu tenho a localização errada. Quando não é feito dessa forma, o P6 pode ficar aqui embaixo ou pode ficar praticamente no cotovelo. Completamente errada a sua localização. Entre o umbigo e a sínfise púbica, nós temos 5 tsuns. Então, pontos localizados nesta região, nós precisamos identificar, palpar a sínfise púbica, localizar o umbigo, saber que ali tem 5 tsuns, dividir em 5 partes iguais e localizar o ponto adequadamente. Entre os processos mastoides, também são 9 tsuns. Entre a linha posterior do cabelo e a C7, a cervical 7, nós temos 3 tsuns. Então, é mais uma referência. Não importa se a pessoa tem o pescoço curto ou se a pessoa tem o pescoço longo. É 3 tsuns e acabou. Faça a medida relativa. Entre as bordas mediais das escápulas, nós temos 6 tsuns. Então, entre a linha média e a borda da escápula, nós temos 3 tsuns. Segunda linha da bexiga. Entre a proeminência lateral do trocânter e a prega poplítea, a prega atrás do joelho, nós temos 19 tsuns. Então, todo ponto localizado nessa região, nós vamos utilizar esta referência mais a palpação. Altura da patela, 2 tsuns. Então, tudo que eu for localizar com relação à patela, eu vou considerar aí 2 tsuns a sua altura. Entre a prega glútea e o joelho, então já na região posterior do corpo, nós temos 14 tsuns. Todos os pontos aí, então, nós vamos utilizar esta
referência. Entre a prega poplítea e o maléolo lateral da parte de fora, nós temos 16 tsuns. Então, é desta forma, a partir desta referência relativa, que nós vamos localizar todos os pontos do canal do estômago, da vesícula biliar e assim por diante. Já com relação ao maléolo medial, da parte de dentro, nós temos 15 tsuns. Então, é a partir dessa referência que nós vamos utilizar também para localizar os pontos do canal do baço, do canal do rim e do canal do fígado. Muito importante isso. A gente não localiza ponto com base no olhômetro, muito menos de colocar dedo na perna do paciente, onde bateu o dedo ali ao ponto de acupuntura. Não, precisamos utilizar as medidas relativas e, mais do que isso, palpar a região. Todo ponto de acupuntura é uma depressão. Eu sugiro que você faça esse teste em você mesmo, para que você crie a habilidade e a sensibilidade de sentir essas depressões. Então, mais uma vez, é fundamental a palpação. Jamais se esqueça disso. Não há outra forma. Você pode ter medidas, você pode ter réguas, você pode usar o seu dedo, você pode usar o que você quiser. Vai encontrar a localização teórica do ponto? Vai. Só que para encontrar o ponto na prática, você vai precisar palpar o paciente. Não tem fórmula mágica, não tem atalho, é preciso aprimorar as suas técnicas de palpação e a sua sensibilidade. Essa aula fica por aqui. Aproveite e baixe o guia de medidas em TSUM em PDF. De repente, você pode imprimir, colocar num quadro e ter aí na sua sala de atendimento, que ajuda muito na prática para localizar pontos de acupuntura. Dúvidas e comentários, deixa aqui embaixo que eu volto para responder. Se não, a gente se vê numa próxima aula aqui da Academia do Aprendiz. Até lá, tchau, tchau.